Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, este vídeo é um vídeo sobre melhoramento genético animal e o foco é cruzamento em rebanhos de bovinos de corte. Então nós vamos abordar os cruzamentos mais utilizados, seus impactos produtivos e econômicos. Fechou? Bora lá. Pessoal, então deste conteúdo, o que nós vamos abordar? Eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, quem é o Marcelo no trecho, tá certo? Tenho empresa de consultoria, também ministro aulas na PUC Goiás, na área de melhoramento genético de aves, certo? É um projeto novo que estou aí desenvolvendo. Nesse vídeo também vou falar o que é o cruzamento, quais os tipos de cruzamento mais utilizados, o que é heterose, como que eu calculo essa tal da heterose, tá? Que tanta gente fala aí, beleza? E qual que é o impacto financeiro, pessoal, né, de um cruzamento dentro de um sistema, né, de bovinos de corte, beleza? E no final, como sempre, vou deixar aqui para vocês minhas redes sociais. Então bora lá, pessoal. Quem que é o Marcelo no trecho, né? Eu sou zootecnista, sou goiano, pai de 2 pimpolhos, né? Um casalzinho, tá certo? Sou casado com uma zootecnista também. Né? Minha formação foi em zootecnia na PUC Goiás. Também fiz mestrado na UFG, estou no doutorado na UFG. Todo esse tempo, né? Dando ali foco na parte de melhoramento genético animal, né, e principalmente na parte de bovinocultura, tá? Já vim trabalhando aí com a raça curraleiro, pé duro, pantaneiro, Nelore, tá? Já tive experimentos com outras raças também, beleza, pessoal? E atualmente, né, estou desenvolvendo algumas atividades, certo? Que é o que? Um trabalho de campo com a minha empresa de consultoria. Então, assim, a gente é vendedor, é empreendedor, é técnico, é escritor, é desenvolvedor, tá? Eu acho que no decorrer da nossa vida profissional nós desenvolvemos vários skills, isso é fundamental para a nossa sobrevivência no mercado, beleza? Então, assim, apesar de tudo, apesar de zootecnista, né, conformado, eu exerci outras atividades no dia a dia e entre elas agora, professor, beleza? Então é isso aí, pessoal, bora pro conteúdo. Pessoal, então bora lá para a primeira parte do conteúdo, certo? Então, dentro do melhoramento genético, o que é o cruzamento? Pessoal, o cruzamento nada mais é, né, do que a utilização aí, né, de duas ou mais raças, né, utilizado como forma de obter um melhor resultado, seja na parte de produção, reprodução, melhorar toda a parte de eficiência econômica da fazenda. Então, o intuito de se realizar um cruzamento entre raças, né, é de se aproveitar aí um potencial que uma ou outra raça tem, né, dentro das características de interesse econômico, certo? Quando a gente utiliza o Angus, por exemplo, na vacada Nelore, o que a gente quer? A gente quer aumentar aí a velocidade de crescimento desses animais, certo? Explorar toda a parte de precocidade, tanto de crescimento como, né, de acabamento de carcaça. Também para as fêmeas entra uma parte de precocidade sexual, então são fêmeas que geralmente elas entram, né, na reprodução mais cedo, beleza? Então se você vai fazer aí um tricross, a fêmea F1 de Angus Nelore, ela tende a ser mais precoce, né, do que as fêmeas puras, por exemplo, né, da raça Nelore. Isso não é uma coisa fixa, mas geralmente, né, a gente tende a ter, né, fêmeas mais precoces quando são oriundas, né, do cruzamento da raça Angus com a raça Nelore, certo? Então, cruzamento é, né, o acasalamento entre raças diferentes com o propósito de potencializar a produção, certo? E potencializar também a capacidade, né, de retorno econômico dentro da produção. Fechou? Mas e aí, Marcelo, como que eu faço para organizar um esquema de cruzamento dentro da minha propriedade? Pessoal, hoje sim, a gente tem duas formas bastante utilizadas, certo? Inclusive uma muito mais utilizada do que a outra, que é via IATF, certo? A outra é a monta natural, que a gente, né, utiliza ele às vezes um repasse no final da estação de monta, tá certo? Mas para a nossa realidade, quando a o objetivo é
né, um cruzamento que eu vou falar mais para frente, que é um cruzamento terminal, né, o intuito é que seja via IATF, porque nós estamos numa região mais quente aqui, estou no centro-oeste, certo? Então, esses animais, se a gente tivesse um touro puro, né, da raça Angus, para cobrir a vacada a pasto, nós teríamos aí uma baixa eficiência de cobertura, que é um animal que sente mais o nosso clima, é um animal que também tem aí uma demanda nutricional maior do que a do Nelore, certo? Então a gente não teria tanto sucesso, né, do que utilizando, né, a biotecnologia da IATF para nos ajudar a ter esse resultado, certo? Então, em grande parte das fazendas, quando a gente realiza, né, uma estação de monta utilizando cruzamento, né, um cruzamento para obter o melhor desempenho, nós utilizamos em grande parte das fazendas a IATF para ter esse resultado, tá certo? E ressaltando, utilizando então duas ou mais raças, né? A gente tem outros tipos de cruzamento a não ser o cruzamento terminal, que eu vou falar para vocês outros já já, beleza? E neles a gente chega a utilizar outras raças, beleza? Nessa imagem aqui mesmo, é uma imagem onde temos bezerros F1 Angus Nelore, lá atrás temos uma vacada anelorada, beleza? Animais comerciais, que foi feito uma inseminação com o Angus, para quê? Para produzir essa bezerrada F1 e comercializá-los na desmama, tá? Era uma fazenda de cria. Produzíamos bezerros e comercializaria esses bezerros, né, após a desmama deles, tá certo? E sempre com foco em aumentar o potencial de produção e econômico. Qual que é a vantagem desses bezerros F1, explorando então a raça Angus na vacada Nelore? Acelerar o processo de ganho de peso. Os animais nascem leves, têm um ganho de peso muito bom até a desmama, certo? E desmamar aí o quanto mais pesado a gente conseguir, beleza? Olá pessoal, então vamos para o detalhamento dos principais cruzamentos utilizados em rebanhos de bovinos, beleza? Primeiro campeão em destaque aqui, tá? É o cruzamento simples ou industrial, que também pode ser chamado de cruzamento terminal. E como o próprio nome diz, né? Terminal, né? Termina-se abatendo todos esses animais, tá? O foco é aproveitar o máximo de heterose gerada dentro desse cruzamento, tá? Em grande parte aí, né, das fazendas que a gente acompanha e visita, quando a gente quer explorar esse voltado para a parte do corte, agregar valor a esses animais, certo? E aumentar essa parte de desenvolvimento ponderal dos animais, a gente vem utilizando bastante aí, né, inseminar as vacas Nelore com semi de Angus. E aí a gente gera um animal F1 Angus Nelore, que é um animal que geralmente tem, né, um crescimento acelerado, certo? Tem uma precocidade de acabamento, a velocidade de crescimento, e com isso a gente consegue melhorar alguns indicadores dentro da fazenda e melhorar, por consequência, o resultado financeiro, beleza? Mas não é só pontos positivos, hein? Tem alguns pontos de atenção que a gente tem que ter, né? E entre eles é a maior susceptibilidade à parte, né, sanitária. Então a gente tem que ter maior atenção, pois são animais, né, que sofrem mais com endo e ectoparasitas. As moscas, nos casos dos confinamentos, impactam bastante, principalmente, né, o desempenho dos animais dentro da parte de engorda das fazendas. Fechou? Fique atento a esse ponto. Segundo, cruzamento contínuo ou absorvente, como o próprio nome também diz, né? Tenta-se absorver o que a outra raça tem, né, de interessante, né, e que esteja dentro do seu objetivo, né, o que você quer melhorar. Se você quer trazer maior adaptabilidade, no caso, exemplo de vacas leiteiras, quer trazer uma maior adaptabilidade, né, e quer fazer ali um cruzamento contínuo e absorver essa parte, às vezes você tem um rebanho mais voltado para animais holandeses, né? Então você entrar ali com o touro gir, tentando trazer um pouco, né, do zebuíno para dentro da sua genética através do cruzamento, de forma, né, a cada período tentando absorver, né, esse potencial de poder se manter melhor em ambientes mais desafiadores, tá certo? Então o intuito é esse,
né, até a gente chegar no ponto, né, de produzir aí animais puros por cruza, tá? Então, o segundo ponto também bastante importante. Terceiro, cruzamento rotacionado ou alternado, tá? Já viu falar do tal do tricross? O tricross é porque a gente utiliza três animais, três raças diferentes nos cruzamentos, tá? A gente inicia aí com um cruzamento com duas raças, gerando um animal F1, certo? E aí, após isso, a gente faz um outro, né, cruzamento, entrando com uma terceira raça. Tá? Isso pode acontecer fazendo uma alternância entre, né, o sêmen ou a monta, né, com animais de touros, né, de raças diferentes. Tá? Então você pode utilizar touros de raças diferentes, fazendo essa alternância a cada estação, tá certo? Trabalhando aí com uma ou mais raças. A gente tem raças aí, né, compostas que são desenvolvidas dessa forma, beleza? Pessoal, então bora lá. O que é heterose, né? Chegamos no assunto tão desejado. A heterose nada mais é do que um efeito no qual as suas progênies, né, oriundas do acasalamento, elas vão expressar um potencial superior ao dos pais. Ou seja, se os pais desmamaram ali em média com 180 quilos, né, suas progênies precisam desmamar aí em média com 200, 210, 220 quilos, tá certo? Então, assim, sempre, né, do efeito de heterose, a gente vai ter um resultado no qual as progênies vão ser superiores ao desempenho dos pais, tá? Mas quer dizer que vai ser 100% desempenho superior? Não, pessoal, porque a gente pode também sofrer com outros efeitos, tá? Efeitos ambientais que podem, então, impactar, né, a expressão desse potencial dentro, né, a utilização dos cruzamentos, beleza? Então, é necessário estar ciente disso, tá? Para podermos explorar da melhor forma. Pessoal, e também dentro da heterose nós temos os efeitos, né? Efeito de dominância, sobredominância, epistasia, tá certo? E o que é o efeito de dominância? O efeito de dominância, nós temos o gene, tem lá os alelos, tá certo? É quando o alelo dominante, ele mascara, né? Ele impede que seja expressado, né, a característica que está ligada ali ao alelo recessivo, tá? Então, assim, é quando o alelo dominante, ele, né, ele passa a ser superior na questão de desempenho e expressão da característica, beleza? Pessoal, então, como o próprio efeito diz, né, no efeito de dominância, o alelo dominante, ou seja, lá no azão, azinho, o azão é quem vai mandar na vez, né, e vai expressar o fenótipo que está atrelado a ele, tá joia? Pessoal, então seguindo sobre dominância, né, é quando a gente tem aí, né, uma sobreposição já do efeito de dominância, tá? Então assim, a gente tem uma expressão aí, né, mais para frente, mas acima da dominância completa, né? E todos esses efeitos, pessoal, são efeitos, né, não aditivos, tá? Não aditivos por quê? Porque eles não são igual na seleção, né, que a gente seleciona e acasala indivíduos, né, que são próximos ali, né, da mesma raça, da mesma linhagem, né, com o intuito de ir somando nas gerações, né, essas características e a expressão desses fenótipos. Aqui a gente está falando de efeitos não aditivos, né, dominância, sobredominância, e agora a gente vai falar também da parte de epistasia, tá joia? Então vamos para a epistasia. Então vamos para a epistasia, e na epistasia nós temos aí um efeito, né, onde o alelo, que está em locos diferentes, ele exerce um efeito, né, no gene, né, no alelo do outro locus, tá certo? Então esse efeito é chamado no efeito de epistasia, beleza? No qual, então, né, o alelo de um loco exerce um efeito, né, sobre o alelo de outro loco, né, que nem sempre estão no mesmo cromossomo, tá? Às vezes tem alguns casos que podem estar em cromossomos diferentes. E a epistasia, pessoal, ela pode ter um efeito tanto em características, né, quantitativas como qualitativas, né? Por exemplo, cor de pelagem em equinos, tá? Nessa parte qualitativa. Então a gente pode ter essa expressão, né, de um efeito não aditivo,
para características qualitativas e quantitativas, beleza? E sempre com foco em aproveitar ao máximo o desempenho desses animais, né? Lembrando que teremos aí pontos de vantagens e desvantagens, mas, né, são cruzamentos e é um efeito, esse de heterose, né, que a gente pode utilizar para algumas estratégias dentro da pecuária de corte, tá? Incluindo ele, uma desmama mais pesada, né, uma fêmea com uma precocidade sexual, um animal com uma velocidade de crescimento e de acabamento de carcaça, a joia? Pessoal, então bora lá. Como que eu calculo a heterose, Marcelo? Coloquei até $1 aqui na tela, ó. Lembrando que todo esse trabalho que é desenvolvido com cruzamento, pessoal, é com foco em aumentar, né, a parte financeira, aumentar o seu lucro dentro da operação pecuária, tá? Então, o cruzamento é feito para aumentar o potencial de produção desses animais, certo? Com foco principal em melhorar a parte financeira da fazenda, beleza? A equação está aqui na tela, muito simples de ser calculado, tá? O H representa a heterose, certo? O XF, né, que é o tracinho em cima, significa que esse X é a média, tá, pessoal? Para quem aí não é muito da estatística, tá? Então, esse X com traço em cima significa que é a média dos filhos. É a média do quê? É a média do fenótipo dos filhos. Por que que é a média do fenótipo, Marcelo? Porque o fenótipo é o que é expressado pela característica que a gente vai avaliar, tá? Aqui eu escolhi o peso de desmama, então eu vou colocar um exemplo para vocês de avaliação de heterose, né, para peso a desmama. Então a gente vai ter a média, certo? De peso a desmama dos filhos, certo? Dos pais utilizados, das raças utilizadas, a média, né, de peso a desmama dos pais, né? Ou seja, dos animais que foram utilizados para o cruzamento, beleza? Então, bora lá, vou colocar o exemplo aqui para vocês verem como é fácil fazer esse cálculo, tá? Vou fazer no Excel, tá? Tem como fazer na mão também, bem tranquilo, com calculador e tudo, mas eu vou fazer aqui no Excel que fica mais dinâmico e vocês conseguem entender melhor toda essa interação entre essa parte dos dados fenotípicos e como que a gente vai gerar o valor de heterose e o que significa esse valor de heterose, tá joia? Para demonstrar para vocês o cálculo de heterose, a gente tem duas formas, tem como calcular, né, o valor de heterose em porcentagem e em quilos. Eu coloquei aqui as duas equações para vocês, tá? E aqui a gente vai avaliar o seguinte, a gente vai avaliar o fenótipo da característica peso a desmama, tá? O H maiúsculo é a heterose, o X tá seu tracinho aqui em cima, mas é a média dos filhos, certo? Média dos pais. Então aqui eu tenho a média o peso a desmama do touro e da vaca. E aqui eu tenho a média dos filhos dele, 220 quilos. E aqui, ó, fiz um cálculo simples de Excel, né, no qual é a soma dos dois pesos, a desmama do pai e da mãe, dividido por 2, tá? 185 quilos. E aqui eu tenho a fórmula para a gente calcular em porcentagem, que é o que? Média dos filhos menos média dos pais, dividido pela média dos pais, vezes 100. Então a gente vai ter na base de porcentagem, e o resultado deu 18,92%, a mais de desempenho para a característica de peso ou desmama do que, né, a média de desempenho dos pais. Então a gente teve um resultado 18,9% superior, tá? E em quilogramas, o que isso significa? Em quilogramas a equação ainda é muito mais fácil. A gente pega aí a média dos filhos e subtrai pela média dos pais, né? Até coloquei aqui o exemplo para vocês verem como que faz no Excel, tá? Então aqui a gente pegou os 220 quilos menos 180 quilos, que é igual a 35 quilogramas a mais de, né, de peso a desmama, beleza? Então aqui a gente tem o efeito de heterose em porcentagem e em quilogramas. Lembrando que esse efeito ele é mais acentuado quando a gente tem características, que possuem uma baixa herdabilidade, beleza? Um abraço a todos e até logo.